em todos os momentos de luta, quando nós lemos a história de José, que são vários capítulos, diz que os olhos do Senhor estavam sobre José. O Senhor estava com José. E ele foi vendido, mas o Senhor estava com José. Ele foi traído ali na casa de Potifar, mas o Senhor estava com José. No cárcere, quando ele foi esquecido, o Senhor estava com José. E de novo, José não entendia muito acerca do propósito. Mas uma coisa ele era certo, que havia um propósito. Percebe a diferença? Ele não entendia, um rapaz de 17 anos na situação dele. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas ele sabia que havia um propósito de Deus a se cumprir na vida dele. E Deus, na sua infinita sabedoria, Deus deu a ele sonhos, mostrando, olha, vai acontecer algo. José não sabia exatamente quando, onde, como isso aconteceria. Mas ele sabia que havia um propósito de Deus a cumprir-se na sua vida. E isso é tudo que nós precisamos entender. Isso é tudo que nós precisamos entender para continuar a nossa caminhada, quando muitas vezes as coisas à nossa frente estão obscuras, estão esquisitas, estão diferentes daquilo que nós esperávamos que estivessem, totalmente desconfortáveis, incômodas, incomodando a nossa alma, o nosso coração, a nossa casa, o nosso relacionamento. Mas quando nós entendemos que há um propósito de Deus, que é maior do que eu e você, que é maior do que os nossos pensamentos, que é maior do que todo conforto, todo o bem, toda a alegria, ou mesmo toda a tristeza e sofrimento que nós podemos ter, nós continuaremos caminhando, como José continuou caminhando. E o texto lá no verso 17 diz assim: e é isto que vocês dirão, José. Agora eles já passando, no meu entendimento, a pseudo-mensagem de Jacó. Eu não creio que Jacó falou aquilo, não. Eles com medo de José, porque eles sabiam que eles tinham errado, pecado contra José. E agora não tem mais o papai para proteger, não tem mais o papai Jacó para aplacar a ira de um menino escravizado, traído, preso. E eles mandam essa mensagem: olha, papai disse, perdoa a gente, perdoa os seus irmãos, seja misericordioso para com eles, perdoe a transgressão que eles cometeram contra você. E o texto do verso 17 diz que José chorou. E eu não sei por que José chorou, a Bíblia não diz isso. Mas quando nós estudamos um pouco sobre José, a minha leitura é que José chorou ao perceber o quão distante os seus irmãos ainda estavam dele. Eles já estavam ali no Egito. José já tinha recebidos em amor. Depois que ele se revelou a eles, a Bíblia diz que José beijou a face deles, que é um sinal de comunhão, de confraternização. José não disse a eles: olha, vocês fizeram isso comigo, agora eu vou fazer igual ou pior, por nada disso. A recepção de José foi tão maravilhosa. Então vão lá, depois de toda aquela situação que José fez para que o caráter deles fosse tratado por Deus, José agora prepara tudo e fala: vai buscar o nosso pai, traga e vamos viver aqui no Egito. E eles já estavam ali vários anos vivendo no Egito e vendo a postura de José, que não era uma postura vingativa, uma postura de homem violento, insensível, frio, mas os seus irmãos continuavam distantes de José. E uma das coisas que nos faz sermos indiferentes com as pessoas e até cultivar em nós um sentimento ruim, negativo, de mágoa, de ódio, de vingança, de qualquer outra coisa ruim, é a distância. Quanto mais distante nós ficamos das pessoas, menos nós queremos vê-las, ouvi-las,
compreendê-las. A distância é um fator que muitas vezes provoca em nós ainda muito mais feridas, agravam as crises e nos leva distante daquelas pessoas que, por razões que nós não entendemos, ou entendemos muito bem, ou achamos que entendemos, nos feriram, nos machucaram. O problema é quando nós fazemos uma leitura do outro a partir daquilo que nós somos. Quando nós olhamos para o outro como se nós estivéssemos olhando para um espelho. E é isso que os irmãos de José estavam fazendo. Eles olhavam para José com o mesmo coração que eles tinham. Enquanto José era sensível, se sensibilizava com a situação, com as pessoas. E aqui ele chora. Ele chora porque há uma distância, há um esfriamento. Há uma situação que ainda não foi curado, não mais no coração do José, o ofendido, o prejudicado, mas no coração daqueles que o ofenderam, os seus irmãos. E José chora. Mas a atitude de José, que vem em seguida a essa fala, é algo extraordinário. Versículo 19 e 20. Mas José respondeu: não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Para julgá-lo, para reprimi-lo, para difamá-lo, para distanciar de você, para achar que você não merece ser meu amigo, meu irmão, minha irmã. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha isso, gente. Eu, quando leio textos como esse, eu falo: meu Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, como aquele fariseu. Tem misericórdia de mim. Porque quando muitas vezes eu me sinto ofendido, eu quero pagar de volta, da mesma forma, e às vezes até mais. E José fala: na verdade, vocês pecaram sim, vocês planejaram o mal contra mim. Eu fui abandonado, eu fui distanciado dos meus pais, do meu irmão mais novo, Benjamim. Eu queria estar com vocês durante esses 13 anos. E vocês me privaram disso. Mas Deus tornou esse mal como bem. E agora, através da minha vida, Ele está salvando a nação de Israel, de onde sairá o Messias. Não está escrito aqui. Mas o Messias veio de Israel. E a fome era tão grande que, se não fosse a intervenção de Deus, através do Egito, através do faraó, através de José, a nação teria sido exterminada pela fome, pela escassez de alimentos. Com a atitude de José, José acolhe os seus irmãos com perdão. José acolhe os seus irmãos com não braços que distanciam, que empurram, que rejeitam, mas com braços que trazem para mais perto de si, para mostrar para eles o que é um coração, quando entende que há um propósito de Deus acima das nossas dores, acima das nossas contrariedades, acima dos nossos conceitos e preconceitos.